E não é de ver que eles esperaram. Então, assim, foi chegando mais perto, eles organizaram pra gente tirar os passaportes juntos, sabe? E foram comprando comprando as passagens, gente, pra ir, a gente precisou vender tudo que a gente tinha. Uma moto. A gente só tinha uma moto. Nós vendemos essa moto, eu pedi conta no meu trabalho. E com o meu acerto, a gente pegou dinheiro emprestado com o meu sogro. E olha, gente, a gente rumou pra Europa. Pensa numa aventura que, assim, pra mim era um sonho, né? Como eu já disse, mas ao mesmo tempo aquele frio na barriga, né? Meu Deus, mas eu pensei, se não der certo eu volto. Nosso primeiro destino foi a França. Ficamos 5 dias lá. Gente, o que dava pra fazer sem pagar pra entrar e a pé, a gente fez tudo. A gente não tinha dinheiro para quase nada, só para alimentar. A gente fazia uma refeição por dia, além do café da manhã que a gente tinha no hotel. E eu estreiei muita comida, a gente não dava conta muito de comer a comida do hotel, sabe? E aí a gente fazia o quê? Porque era mais barato, era McDonald's. McDonald's todo dia. Gente, em 5 dias eu emagreci 4 quilos, porque a gente andava muito e comia pouco. Mas a gente se divertiu. E eu gastei meu inglês. Conversava com todo mundo que dava atenção, porque na realidade os franceses assim não davam muita atenção pra gente, não. Mas o pessoal do hotel, os funcionários, ficava puxando assunto pra aprender um pouco mais, sabe? Eu queria conversar, queria praticar. Mas o nosso destino final era a Inglaterra. Então a gente acabou de chegar, terminamos a nossa viagem, fomos para lá de ferry boat. Gente, que navio lindo. Para quem mora do interior, né, fica impressionado com tudo, mas realmente era muito bonito. Estava no verão, então nós chegamos lá em agosto do ano de 2000. E assim, por lá a gente morou quase 5 anos. Foi uma experiência muito rica. Londres é uma cidade cosmopolita, então tem gente do mundo inteiro. Então você não aprende só da cultura inglesa ou, né, da cultura britânica. Você encontra com pessoas de lugares assim que às vezes você nunca nem ouviu falar. E aí, eu, né, gente, adoro conversar. Perguntava tudo, queria saber tudo. Como que é lá onde você mora, né? Como que vocês vivem? O que vocês comem? Como que é a cultura? Qual que é a religião? Que tipo de música que vocês ouvem? Tudo eu queria saber, gente. Sempre fui muito curiosa. E eu queria muito praticar inglês, lógico, né? Eu trabalhei os primeiros 6 meses num restaurante com muita gente da Turquia, sabe? Mas depois eu comecei a trabalhar por mim mesma, fazendo faxinas. E assim, fazendo faxinas, eu trabalhava em várias casas, várias famílias. Conheci várias famílias assim na sua intimidade. Então acabava que eu aprendi também o jeito deles viverem, né? Nem todas as famílias eram de lá. Na realidade, trabalhei em famílias japonesas que moravam lá, italianas, famílias holandesas, sabe, assim, de muitos lugares diferentes. E o fato de falar inglês te ajuda muito a se comunicar e aprender com tudo que você está vendo ao seu redor, né? Eu também quis estudar quando eu estava lá. Então eu me matriculei, né? Eu estudei por um bom tempo, porque eu pensei, eu não quero que esse tempo que eu esteja aqui seja um tempo perdido, né? Parado. Eu quero estudar numa escola que o professor não fale português. O brasileiro é visto de uma forma diferente, ou pelo menos era naquela época, né? Porque por onde eu passava, eles falavam, mas você é brasileira porque você fala inglês tão bem? Eu pensei, porque eu estudei. Claro, tem escolas de inglês, né? Eu não sei por que essa ideia deles acharem assim que os brasileiros parece que não falam inglês. E assim, tem muita gente, lógico que tem muitos brasileiros que estão lá que falam muito bem o inglês, mas tem muitos também que vão para lá despreparados sem o inglês e que não falam. Então eu acredito que eles julgavam pela maioria, né, que talvez eles conhecessem. No meu caso, eu sempre fui muito elogiada, sabe? Na escola que eu entrei, depois eu procurei saber, né, era escola para adultos. E eu entrei num curso preparatório para fazer exames internacionais que eu queria pegar de lá. Por falar inglês e também por ter muitos amigos que não falavam, né, ao meu redor, eu pude ajudar muitas pessoas que estavam perto de mim com coisas cotidianas, porque como eu disse, alguns vão para lá sem falar nada e às vezes eles se deparam assim com dificuldades que você nem imagina, tipo ir numa entrevista de emprego, se a pessoa não fala nada, deixar um bilhete para o patrão, você não sabe escrever, ir numa consulta médica, abrir uma conta no banco, alugar uma
casa. São todas essas coisas que a pessoa quando chega lá, se depara, ela não consegue fazer sozinha se ela não falar inglês. Então, realmente, assim, eu ficava feliz de poder ajudar, mas via também o quanto é difícil a vida de uma pessoa que não fala. Lembrando que naquela época não existia smartphones, né, gente? Mas mesmo assim, até hoje, tem muitas coisas que o tradutor não pode te ajudar. Você, como inglês, as suas experiências são bem mais ricas. Você pode bater um longo papo, fazer todos aqueles questionamentos que eu disse que eu adorava ficar perguntando e aprender sobre as pessoas que estão ao seu redor, sabe? E se você tem a barreira da língua, tudo isso passa despercebido. Talvez você não sinta falta, mas quando você tem o inglês, você está muito à frente, porque você está mais conectado com o mundo. Então eu sentia por aquelas pessoas que não sabiam. Eu falei assim, nossa, né? Seria muito bom se fosse uma língua só, universal para todo mundo. Ou já que não é, né? Não temos como mudar, então que todo mundo tivesse a oportunidade de estudar inglês. Seria muito bom. Eu quero isso para os meus filhos, pensei. Eles têm que falar inglês. E pensa no orgulho do meu pai quando ele foi lá para me visitar e me viu falando inglês. Ele falou assim, nossa, mas você fala? Eu falei, pai, falo. Sempre falei. Não aprendi, não foi aqui não, já cheguei aqui falando, eu já falava, tá certo? Que com a vivência a gente melhora bastante, né? Uma brincadeira que eu adorava fazer era ficar no ônibus de olho fechado, quando eu tava andando de ônibus e ficar escutando as pessoas conversando e tentando imaginar pelo sotaque de onde eram. Tipo, nossa, esse é da França, esse é italiano, esse aqui é asiático. Esse aqui, sabe, eu adorava, gente, ficar, era um dos joguinhos que eu tinha comigo mesmo, porque eu ficava muito em transporte público, né, então eu me entretia dessa forma. Mas como eu não fui pra lá pra morar a vida toda, voltei, né, quase 5 anos depois, em 2005, voltei pra Quirinópolis e, gente, numa vontade de ensinar todo mundo a falar inglês, que eu pensava assim, nossa, e agora, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar na minha área de direito ou eu vou dar aulas? Gente, eu queria só dar aulas, eu falava assim, nossa, todo mundo tem que aprender inglês, todo mundo tem que falar inglês, seria muito legal se todo mundo tivesse a mesma oportunidade que eu tive. Quando é uma coisa muito boa pra você, você deseja aquilo pra todo mundo. Então, o que aconteceu? Assim que cheguei, eu procurei serviço em escolas, né? Apesar que assim, não deu muito tempo de eu procurar o serviço já me procurou. A menina que era dona do CCA soube que eu tinha chegado na cidade e me fez uma proposta de trabalho para vir dar aulas para ela na escola dela.